Olá! Sejam bem-vindos ao canal do SOS Suínos. Continuando as nossas aulas de manejo e suinocultura, nós veremos hoje a aula número 7 de manejo e suinocultura. Vamos ver aqui, ciclos fisiológicos de uma matriz. Período. Vamos considerar o dia zero que está ali, né? Vamos considerar que fosse o dia 1º de janeiro, né? Poderia ser qualquer dia, é um período, nós vamos ver aqui o período de 365 dias, o que acontece com uma matriz. O cara às vezes fala assim, a matriz deu 3 partos no ano, você fala que só dá 2,5, 2,4. 3 partos no ano, tudo bem, se eu tiver coberto ela lá em outubro, novembro, sei lá, setembro, aí ela parir lá no início de janeiro, né? Aí ela vai parir em janeiro, tal, vou desmamar, vou cobrir, aí provavelmente ela vai dar um terceiro parto lá perto de dezembro. Aí deu 3 partos no ano, naquele ano, mas não é 3 partos por ano. Quanto que ela produz por ano, se eu pegar um ano? Então vamos ver esse ciclo fisiológico aí, só para nós entendermos. Vamos pegar lá, o dia zero, o primeiro dia do ano, vamos supor que eu cobri essa porca, enxertou ela ou inseminou ela lá no dia 0, no dia 1, isto é, perdão. Depois nós temos lá dia 10, dia 20, dia 30 e tal, dia 114, 115, aí tá lá, uma linha marronzinha, verde escura lá, onde ela pariu, né, parto. Aí lactação de 21 dias, período de lactação, aquele amarelo, o quadro amarelo. Então, ela pariu, onde está a linha mais escura ali, vertical, né, mais escuro. Depois, onde está a quadrinho amarelo, lactação de 21 dias. Depois tem outra linha em pé lá, o intervalo desmama cobertura, que é aquele período que nós falamos de 4, 5 dias. Depois, na outra linha em pé lá, a outra cobertura e a outra inseminação, para o próximo parto. Aí nós vamos de novo lá, 115, 140 dias, 145 dias, 145 dias de intervalo, aí está coberto, tá? Aí outra gestação, aí é o primeiro ano, outra gestação tal. Aí tem outro parto, tá lá a linha marrom, mais escura um pouquinho, o intervalo desmama, o intervalo de lactação, período de lactação, intervalo desmama cobertura, a outra cobertura inseminação e a última gestação. Ela passou 3 gestações no ano, mas você vê que só foram 2 partos. Então, quanto é que deu? Deu 2 partos e meio, praticamente, porque ela vai parir, né, no começo do ano seguinte, do ano reprodutivo seguinte. Então, a ideia desse quadro é para mostrar como é que é o ciclo fisiológico de uma matriz durante o período do ano, ok? Aí está as fêmeas em gestação. É uma gestação em gaiola, tá? Tem uma canaleta embaixo aí, ela tem um piso ripado de plástico, uma canaleta embaixo, tá? Onde tem, por baixo desse piso tem uma canaleta ela em V, ok? Na frente tem um coxo, depois tem um corredor, depois tem outro conjunto de gaiola do lado de lá. E mais um conjunto de baia de macho. Em cima aí vem as fichas da fêmea. A ficha de cada fêmea tem toda a vida dela. Se a fêmea saiu daqui da gestação, vai para a maternidade, essa ficha vai junto. Tá lá. Nasceu 10 leitão, anota na ficha. Morreu 1, anota na ficha. Desmamou 9, anota na ficha. Nasceu com 1,5 kg, anota. Desmamou com 6,4 kg, tudo anotado. Desmamou tal dia, tudo anotado na ficha. A porca desmamou lá na maternidade, voltou para a gestação, a ficha volta atualizada da maternidade para a gestação. Tudo atualizado. Então é aí uma gestação em gaiola. Aí tem 200 e poucas fêmeas numa gaiola de gestação. E as baias de macho estão do lado de lá. Pode ver que tem umas fichas deitadas lá, transversal. As fichas que estão em pé das fêmeas. E depois pode ver que tem mais no fundo lá, tem umas fichas que estão deitadas. A gente vê lá, 1, 2, 3, 4, 5 fichas deitadas, 6. Aquela é a ficha dos machos que está em cima da baia de cada macho lá, ok?
Cuidados com a subalimentação das fêmeas na fase de gestação. Fêmea muito magra, excessivamente magra. Por quê? Qual o problema? Pode causar aborto, repetição de cio, leitão fraco a nascer, baixo peso a nascer, fêmea sem leite, tá? E depois fica ausência de cio após a desmama, ok? E com fêmea muito magra durante a fase de gestação e lactação. Isso é um cuidado que nós temos que ter. Aí o estado da fêmea, o estado corporal. São fêmeas, daqui a fêmea que nós estamos vendo aí, é fêmea de 6º, 7º, 8º parto. Mas veja o estado da fêmea. Não está gorda, ela está grande. Não está gorda, não está magra, está no estado ideal de carne. Tá? Isso são fêmeas de 7º, de 8º parto. Tá? Cuidados com excesso de ração. Em qualquer nível de fêmea, principalmente gestação, né? O excesso de fêmea, o excesso de ração para a fêmea no período de gestação. Onde tem fêmea muito gorda, parto demorado, parto difícil, contração das vaginas, dilatação muito pequena, vagina estreita e pouco elástica, as complicações pós-parto. Complicações no parto e pós-parto. O MMA. Fêmea gorda às vezes, excesso de ração, maior número de natimortos, tá? Isso vai acontecer também com as fêmeas muito gordas. Ausência de cio. A fêmea não cicla, tá? Ela não cicla, para de dar cio. Lá nós vimos, quando está muito magra, é cio silencioso. E aqui é uma ausência de cio, com excesso de ração para essas fêmeas. Roteiro nutricional. Tá aí, ó. Logo que eu cobri a fêmea, aqui no início da gestação, cobri a fêmea, pouquinha ração, nos primeiros 25 dias, olhe nesse quadro, nesse gráfico, ração gestação, logo no lado da esquerda da tela aí, onde está a ração gestação. Logo que cobriu, primeiros 25 dias, pouquinha ração. Não queira recuperar a fêmea magra aí, nesse período do início da cobertura. Depois que passou os 25 dias de coberta, aí você vê que eu já aumentei a ração dela. Estava com 1,5 kg, passou para 2 kg, 2,5 kg. Aí já vai lá, ó, 60 dias de gestação. Já aumentei a ração mais um pouquinho, tá? 85 dias de gestação lá na frente, ó. Aí já está com ração em vermelho lá, ó. Ração pré-lactação, tá? Aí eu vou com ração pré-lactação naquele período, 3, 4 dias que antecedem o parto. Até no dia do parto, lá, 114, 115 dias. No dia do parto, ou pouca ração, se for dar de uma vez, ou distribui essa ração em diversos tratos ao longo do dia. E vou dando açúcar na ração e tal, no dia do parto. Não posso dar 2,5 kg de ração para essa porca no dia do parto. Aí no dia seguinte, 2 kg de ração, aí está a ração lactação. Aí vai subindo, ó, 2 kg, 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg. Do 6º, 7º dia, ó, ração à vontade. Se ela der conta de comer 7, 8 kg de ração, tiver lá 20 leitão, tem que comer 8 kg de ração. Ração mais água, né? Ração. Quando eu falo em 2 kg, 3 kg, 8 kg, ração seca, mais água. Para cada quilo de ração, 3 litros de água. Estimular o consumo de água, estimular o consumo de ração, estimular bastante água. Aí tá lá, ração lactação. Vai subindo a ração lactação até chegar na fase de desmama. Quando chegar no período de desmama, ela estava comendo 6, 7 quilos lá, ó. Ração lactação. No verde, lá no extremo verde da ração lactação. Tá? Tá comendo lactação. Aí eu desmamo. Diminuo a ração lactação, tá? Até no dia da desmama. Aí no dia da desmama tá comendo lá 1,5 kg, 2 kg de lactação. Então já estava comendo 8 kg, 7 kg, 6 kg. Estava parida lá com leitão. Aí eu vou desmamar, diminuo a ração, continua com lactação, diminui a ração e vai com essa ração aí, 1,5 kg, 2 kg e tal, até a entrada no cio. Está lá no canto, né? Agora está no canto direito, lá embaixo. Entrada no cio, estava comendo lactação.
no período que a gente vê embaixo lá, pré-desmama. Aí, nesse período, ela está comendo lactação. Deu cio, primeira cobertura que fizer, aí eu já volto lá no radical. Cobertura e inseminação. Aí já é ração, gestação. Então, esse é o manejo nutricional da fêmea no período de gestação, no período de pré-parto, no período de parto, no período pós-parto, no período pré-desmama, no período da desmama e a próxima cobertura. Está aí o ciclo. Qual é o ciclo nutricional que eu tenho que alimentar essa porca nessa fase reprodutiva, ok? Condição corporal dessas fêmeas na fase de reprodução. Número 1, grau 1, fêmea muito magra, magrela. Grau 2, eu diria que está quase normal, mas está meio magra ainda. Grau 3, normal. Grau 4, gorda. Grau 5, extremamente gorda, tá? Eu diria que as fêmeas, ela tem que entrar na maternidade para parir, sair lá da gestação para ir para a maternidade no grau 3. Quando ela desmamar, no grau 2. Então ela deve manter a vida dela, o grau 3 lá na gestação, até entrar para a maternidade, e quando desmamar, no máximo no grau 2. Se eu conseguir desmamar ela no grau 3, ótimo. Mas às vezes fêmea com 15 leitão, às vezes ela enfraquece um pouco, desmama no grau 2. Mas se eu conseguir mantê-las entre grau 3 e 2, né, na vida útil dela, na fase de gestação no grau 2, na fase de gestação, saindo da gestação para a maternidade no grau 3, e a hora que desmamar no grau 2. Estaria ótimo, a vida útil dessa fêmea vai ser muito maior. Agora, se eu tiver fêmea, efeito sanfona, vai lá no grau 5 e desmama no grau 1, segundo parto, pode mandar para o abate. Virou só a grade, não recupera mais. Se eu deixar, que nós chamamos de fêmea do efeito sanfona. Gorda demais, magra demais, ok? Tratamento de casco. É fundamental o tratamento de casco. Nós usamos no tratamento de casco aqui, numa bandeja com um produto que chama Friesol Casco, que nós colocamos nessa bandeja com água, dilui, coloca aí. E passa essas fêmeas diariamente dentro dessa bandeja. Tá aí, ó. Bandeja no corredor, passa as fêmeas diariamente dentro dessa bandeja. Nunca tem problema de casco se você fizer isso. Mantendo o ambiente limpo, seco, né? Limpeza a seco. Veja essa parede do lado onde está a perna da porca aí. A parede baixinha, tá vendo? Essa parede tem 50 centímetros de altura. Para cima é arame. E do lado direito da porca está aí, né? Olhando pela traseira dela, e ela está passando no corredor, na caixa para fazer o tratamento de casco. Do lado direito está as gaiolas de gestação, onde ela é alojada, tá? Então, o assunto de hoje foi esse daí. Nessa aula de hoje, né, que nós tivemos aqui, a 7ª aula de manejo em suinocultura.